Esse momento da adolescência, né, a gente pode descomplicar do mesmo jeito que a gente consegue descomplicar o período, né, que a gente recebe o bebê, na hora que a gente sabe que a gente fica grávida. Então, muitas vezes, quando a gente fica grávida, eu vejo muitas mães também dizendo: nossa, agora vou ser mãe, que complicado, não é? Como é complicado a gente ser mãe. Como é complicado a gente ser pai. Mas é complicado a gente ser mãe e a gente ser pai quando a gente não se prepara para ser mãe, quando a gente não se prepara para ser pai, né? E a adolescência, ela é mais ou menos como esse primeiro parto, né? O Samitiba, ele sempre colocou... Samitiba foi um psiquiatra, um grande estudioso da adolescência, deixou vários livros aí para os pais sobre como você entender a adolescência, como lidar com a adolescência. E ele tinha uma colocação, um conceito de adolescência que eu gosto muito, e cada dia eu tenho gostado mais, porque cada dia eu vejo a semelhança que existe entre a adolescência como um segundo parto e o primeiro parto, que é o parto que quando o nosso bebê nasce, né? É o parto que a gente se prepara para receber o nosso filho, para a gente acolher o nosso filho no braço. Então, a gente tem o nosso primeiro parto, que é o nosso parto propriamente dito, né? Que a gente se prepara, tem toda uma gestação. Quando a gente sabe que a gente está grávida, eu nunca vou esquecer, né? Por exemplo, quando eu fiquei grávida do Gui, ou quando eu fiquei grávida da Paula, nossa, que nervoso para ir buscar o teste de gravidez, será que eu estou grávida? Não estou. E eu lembro, né, que a primeira coisa que eu fazia quando eu sabia que eu estava grávida, sabe, era ir querer saber, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Claro, no segundo a gente já tinha uma certa experiência, mas no primeiro, que não tinha experiência nenhuma, né? A primeira coisa é comprar um livro, né? Um livro sobre gestação, um livro sobre primeira infância, né? E saber qual é a roupa que a gente tem, qual é o enxoval que a gente tem que fazer, o que é que um bebê vai precisar. A gente vai buscar conhecimento para saber o que de alimentação, o que a gente tem que comer para poder o bebê ser mais saudável. A gente vai fazer um enxoval, preparar o quarto, vamos escolher qual é a cor que esse quarto vai ter, a gente vai escolher o nome desse bebê, a gente vai, ou seja, todo esse processo da gestação, ele vai gerando na gente uma vinculação afetiva com esse bebê, mesmo que a gente não tenha ainda um contato físico com ele, o único contato é com ele dentro da nossa barriga, né? Ou seja, principalmente quando ele faz lá os seus 4 meses de gestação, que aí ele começa a mexer, que a gente começa a sentir, nossa, tá mexendo mais, hoje eu acho que ele tá inquieto, que ele tá quieto. Então a gente vai vivendo esse processo da gestação, a gente vai se instruindo, a gente vai se certificando e a gente vai criando um espaço físico para receber esse nosso bebê, mas também um espaço em nós, mães, né? E aí eu vou falar de mães, porque como eu sou mãe, né? Eu vou falar das mães, mas os pais também, à medida que a mãe vai gestando, o pai também vai gestando junto, ele também vai lendo o livro, ele também vai se informando, ele também coloca a mão na barriga, acompanha o pré-natal, tem toda aquela ansiedade para saber se está tudo bem, e tudo isso vai se criando, né, na família, vai se criando para a criança, para receber a criança, um espaço físico, mas também um espaço afetivo e um espaço de valores, um espaço de expectativas. Então, quando você coloca o nome do seu menino ou o nome da sua menina, nessa hora que você põe o nome, na hora que eu ponho o nome do meu filho de Guilherme ou da minha filha de Paula, nessa hora eu depositei ali uma série de valores, uma série de expectativas. Então, quando o Guilherme nasce ou quando a Paula nasce, eles nascem não só para os meus braços, para o meu aconchego, mas também para todo esse ninho de expectativas, valores, afetividade que a gente vai criando para esperar esse bebê. E quando esse bebê chega, é esse afeto, todo esse desenvolvimento
psicoemocional que a gente fez durante o período da gestação, que vai fazer com que a gente acorde de madrugada, que a gente não se incomode de trocar fralda, que se o bebê fizer xixi na nossa cara, a gente vai achar graça. É ele que vai fazer com que a gente suporte uma série de circunstâncias que em outra condição a gente não aguentaria de jeito nenhum, né? Então, tudo isso vai acontecer por quê? Porque houve todo um preparo nesse período da gestação. E quando o bebê cresce, né? Porque ele vai passar aí pelo período da infância, vai passar por várias fases, cresce e chega uma hora que ele deixa de ser criança. E é exatamente nesse segundo momento da vida dele, que o Tiba chamou, né, de segundo parto, é quando chega o período da puberdade. Esse período da puberdade, ele equivale não exatamente ao parto, mas ele, principalmente, o primeiro momento da puberdade, né? Mas esse primeiro momento da puberdade, ele equivale exatamente ao período de gestação, que é quando? É todo esse momento que começa desde a ansiedade dessa criança, né, que ela já começa a ver seus amigos se transformarem, um começou a crescer, o outro começou a aparecer pelo, o outro começou a voz a mudar, o outro começou a ficar mais gordinha, a outra começou a se interessar por isso, já não querer mais usar laçarote, já querer botar uma roupa mais sensual, a outra, ou seja, todo um movimento social, cognitivo, educativo, psicoemocional, começa aí, sabe, se transformando no entorno dessa criança, e essa criança também começa a ter modificações físicas. Então, do mesmo jeito que o seu bebê estava se transformando fisicamente, né, se criando fisicamente dentro do seu útero, agora na puberdade, a sua criança começa também a sofrer transformações para adquirir um corpo de adulto. E nesse momento que essa criança está se transformando para adquirir esse corpo de adulto, com ela vai se passar uma série de sentimentos, vai se passar uma série de emoções, de dúvidas, né, de incerteza, de insegurança, de necessidade de conhecimento, de entender o que é que está acontecendo com ele. Então, não é à toa, né, que o Tiba chamou esse momento, né, como um momento de preparo para o parto, ou seja, eu aqui estou chamando de gestação, é o equivale ao período da gestação. E essa gestação, embora ele não esteja dentro de nós, ele esteja fora de nós, é um período que a gente também precisa cuidar. É um período, sabe, que a gente precisa olhar. Então, seu filho está entrando na puberdade, como é que está o quarto dele? Você pensou no quarto do seu filho? Você pensou no quarto da sua filha? Você pensou nas roupas que eles estão vestindo ou que eles irão vestir a partir de agora? Você pensou na alimentação? Você sabia que muda o paladar quando a gente vai crescendo? Você pensou no que eles vão gostar de comer? Ah, você sempre gostou de comer arroz com ovo e agora você não gosta mais. Que gracinha. Você está querendo irritar a sua mãe, né? Mas não é querer irritar a sua mãe. É que ele pode ter mudado sim de paladar. Ela pode ter mudado sim de paladar. Então, muitas coisas se transformam nesse período. E a diferença que eu costumo dizer é que o período da gestação, ele dura 9 meses com o bebê lá dentro e você só tem que lidar com o seu bebê imaginário. O período de gestação da puberdade, que é a puberdade, esse período, ele dura, pelo menos a primeira etapa, né, da puberdade, ela vai durar mais ou menos de 2 a 3 anos. Com um adicional, esse bebê não está dentro da sua barriga, ele é real, ele agora é um púbere, né? Ele não é um bebê, é um púbere que está ali na sua frente e que você interage com ele. Então você não pode mais agir apenas com o bebê ou com aquela criança que está na sua cabeça, não. Agora você tem que agir com uma criança que está ali fisicamente na sua frente e que começa a apresentar para você todas essas transformações e modificações
que se você não se preparou para isso, você toma um susto. De fato, esse período é um período que transforma não apenas o corpo de uma criança em um corpo de adulto, como transforma o comportamento de criança em um comportamento de adulto, como transforma a aprendizagem de criança para uma aprendizagem de adulto, para atitudes, né, de criança para atitudes de adulto, ou seja, é uma transformação por completo. Só que, obviamente, essa transformação, ela não ocorre do dia para a noite, não é? Não é como, aconteceu o parto e ele, pronto, nasceu. Claro, quando ela menstruou e ele ejaculou, é o que o Tiba diz, o parto aconteceu, pronto. Agora eles nasceram para o mundo, né? Então o parto aconteceu. Então quando a menstruação acontece e quando a ejaculação acontece, o parto aconteceu, né? Então quando a gente tem as contrações e o bebê é expulso para fora do útero, o parto aconteceu. E aqui, na adolescência, o parto é quando ela menstrua e ele ejacula.